Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Peraí. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Um bom domingo para todos nós. Que bênção saber que nós estamos aqui mais uma vez nessa reunião de família. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos entrar na presença do Senhor juntos como família, elevando a nossa voz, agradecendo ao Senhor pela sua presença na nossa vida, amém? Você já deu um aperto de mão, um abraço a quem está perto de você? Falar para ele, que bom que você está aqui. Vamos fazer isso antes da gente orar? Querido Deus, como é bom a gente se reunir enquanto família, na presença do nosso Pai. Como é bom sabermos que Tu chegastes aqui antes de nós mesmos, porque o Senhor tem um encontro marcado conosco aqui nessa manhã. Porque a Tua palavra fala que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, ali o Senhor está. E onde o Senhor está, ali a paz, ali a vida, ali a esperança, ali a cura, a ressurreição, ali a provisão, a adoração, a gratidão, a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o sol raiou, porque as Tuas misericórdias já se renovaram sobre nós, porque o ar que a gente respira é um dos presentes mais preciosos que nós recebemos do Senhor. E se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor tem propósito para a nossa vida. E nós queremos nos encontrar no centro da Tua vontade. Queremos nos encontrar bem quietinhos no Teu coração, Senhor. Como aquele que se aquieta debaixo das asas do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que coisas tremendas o Senhor já está fazendo no nosso meio. E nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Queremos dizer que somos terra fértil. Queremos nos apresentar como terra fértil para toda semente que o Senhor está derramando, está plantando sobre nós aqui nessa manhã. E que tudo que nós fizermos aqui, que seja cantado, declarado, entoado, orado, que seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se eu me humilhar, vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer de toda a vida, sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. Aleluia. Porque Ele nos amou primeiro, a gente pode amar. Porque Ele nos amou primeiro, a gente pode ter esperança. A gente pode viver esse amor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, Marquinhos? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer
e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, a minha colheita, minha herança. Sabe, queridos, às vezes Deus não ouve o nosso clamor. Não é porque Ele não está ouvindo a nossa oração. É porque a nossa oração não está em sintonia com o coração do Pai. E é verdade, mas vale um dia no centro do querer de Deus do que toda a vida longe dele, sem conhecer ao Senhor e aos seus propósitos. Mas vale um dia nos rendendo diante do Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Do que a vida inteira querendo brigar com Deus para que a nossa vontade, para que Ele possa se converter à nossa vontade. Nessa manhã Deus está nos chamando a sondar o nosso coração e a render, a entregar aquilo que precisa ser de verdade entregue. O que é que tem sido difícil? Entregar a vida dos seus filhos, entregar o seu casamento, entregar a vida de um ente querido, entregar o seu trabalho. Se entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim conforme a tua vontade. Que você possa sondar o seu coração nesse momento. E que a gente possa cantar essa oração de todo o nosso coração. Lembrando que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é esse que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este
que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar. Quem é esse que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há, igual não há. O meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. O meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti, Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz e faz ser grato por seu amor. Vamos cantar isso, amém? Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal.
seguro estou em ti. Eu seguro estou em ti. Eu sei que minha vida está em tuas mãos. Eu não temerei o mal. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti, Deus, meu Senhor, meu pastor, e dá paz e faz ser grato por seu amor. Semana eu ouvi no Instagram alguém perguntando para um pastor se ele se escandalizava com a dança na igreja. E eu amei a resposta dele. Ele falou: sim, eu me escandalizo se a dançarina só dança em cima do palco, se ela não dança dentro do quarto, na intimidade dela com o Senhor. Da mesma forma que eu me escandalizo se o grupo de louvor só toca em cima do palco e não vive adoração na sua intimidade. Assim como eu me escandalizo se a igreja só cultua o Senhor no culto e não o adora em espírito e em verdade no seu dia a dia, no lugar da sua intimidade. Desde a minha adolescência tem uma palavra que é assim, um dos principais valores da minha vida. Se chama coerência. E eu busco coerência nas coisas na minha vida. Sabe, queridos, a nossa vida com Cristo precisa ser coerente em todas as áreas da nossa vida. Vir aqui no domingo de manhã e levantar a mão e cantar bonitinho não quer dizer nada se isso não é coerente com o nosso viver. Se o nosso maior desejo não é estar perto do Senhor, não é estar juntinho dele em todo o tempo, mesmo quando esse evangelho nos desafia, que até dói, tem hora que até dói, né? É doído às vezes a gente tentar obedecer e viver a palavra, porque a gente entra numa briga interna, às vezes numa briga com a nossa carne, com a nossa mente, que é tão grande, mas que vale a pena, porque não há outro lugar para estarmos que vale a pena do que na presença do Senhor. Seja quando a gente está no vale, né, Graça? Ou quando a gente está no mais alto monte. Porque o Senhor está no vale, Ele está no monte, Ele está no vale aplanado, Ele está no rio, Ele está no mar, Ele está no deserto, Ele está no jardim, Ele está em todo lugar. Mas Ele precisa estar dentro do meu coração. E eu preciso estar dentro do coração dEle. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Estar bem perto, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, oh Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Senhor Jesus, meu amigo, te louvarei, não importam as circunstâncias. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Amém. Bom dia, igreja.
Graça e paz. Benção. Bom demais. Quem que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Fique em pé, por favor. Quem está próximo aí, dá uma recepção calorosa para esse povo. Bênção, viu? Muito obrigado. Você está na casa do seu pai, se sinta à vontade. Vai receber uma lembrança aí. A gente é muito feliz com a sua vinda, né? Sinta-se sempre à vontade no nosso meio. Amém? Graças a Deus. Nós temos os nossos encontros, né? Semanais. Então, temos aí o nosso culto domingo pela manhã, às 9h30. Temos o culto de estudo, 19h30, às quintas-feiras. E o culto dos jovens, 18h30, nos domingos. Além disso, nas segundas, nas terças e nas quartas-feiras, nós nos reunimos nas casas. São os ramos de convivência. Então, existem diversos grupos aí para diferentes públicos, né? E você pode estar participando de um destes grupos e sendo aí também acompanhado, ministrado, participando de estudos, né? Crescendo no conhecimento da palavra de Deus, na comunhão, durante a semana também com os irmãos. Amém? Vamos ter bazar agora, e é um bazar que a Nani me disse que são artesanatos, né? Então, o bazar vai ocorrer, a 22ª edição, é a favor do Shopping Park, e ele ocorre dia 17/11 no Cajubá, e mesmo que você não seja sócio, nesse dia a entrada está liberada. Então, você pode ir lá, prestigiar o bazar e levar algum dos artesanatos de fim de ano, de presente para alguém que você queira abençoar, e assim você está contribuindo com as atividades do centro comunitário, né? Também vai haver uma feijoada beneficente lá dia 11/11, né, a partir das 11 horas. Se você não quiser comer a feijoada, você pode abençoar adquirindo a feijoada, e aquelas pessoas que fizeram isso vão estar contribuindo para que essa feijoada chegue aos orfanatos, né? Que eles vão ser, os barracos, desculpe, vão ser distribuídos nos barracos lá que ainda existem, né? Na região. Então, ou você adquire para usufruir, ou você adquire para abençoar os barracos. De qualquer forma, você vai estar contribuindo para renovar o piso da área do balé, das meninas lá do Shopping Park, ok? Vamos ter a Campa Dentro também, com os jovens, né? Está aqui, dia 24, 19 horas, até 25 às 10, né? Já teve a edição das crianças, agora é a edição dos jovens. Então, você pode se programar para estar vindo aí, participando desse Acampa Dentro. A Divina também fez um chamado aí para a gente estar contribuindo com a Igreja Sal da Terra Sentinela. A Igreja Sal da Terra Sentinela, nessas chuvas, sofreu um abalo na sua estrutura de telhado, aonde exatamente se reúnem as crianças. E esse telhado desabou e ele precisa de manutenção. Então, se você puder contribuir com roupas ou com recursos, que você procure pela Divina, que ela está encaminhando para fazer também um bazar lá na região, para contribuir para a restauração desse telhado no Ministério Infantil da Igreja Sentinela Sal da Terra. Ok? Benção. E, nesse momento, a gente tem a oportunidade também de trazer nossos dízimos e nossas ofertas, né? Aqueles que têm esse entendimento da contribuição com as obras, né, da igreja, que fiquem à vontade para trazer seus dízimos e suas ofertas, né? E que esse recurso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que necessitam. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior
deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu Jesus Cristo será sempre a minha canção. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo recurso que foi aqui depositado. O Senhor possa estar abençoando, multiplicando a mão daquele que semeia, Senhor, para que sempre haja provisão, Senhor, naquilo que necessita ser feito, Senhor, para a extensão do Teu reino. Pedimos agora, Senhor, pela vida do Marquinho, que vai estar entregando o recado que o Senhor colocou no coração dele para a Tua igreja. O Senhor possa esvaziá-lo dele mesmo, enchê-lo, Senhor, com o Teu Espírito, uma porção redobrada do Senhor, recalcada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E prepara os corações, Senhor, para receber a palavra que o Senhor tem para cada um nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. As pessoas que nos visitam são muito bem-vindas. Alguns levantaram porque são a primeira vez, mas temos que não são a primeira vez, mas tem um tempão que a gente não via. Né? Nós temos a presença também do pastor Pierre, né? Lá numa igreja, lá na Grande Paris. Como é que chama a igreja, Divino? Perspective, na Grande Paris, fica numa taverninha na Grande Paris, parceiro aí do Divino no projeto missionário, está aqui com a gente, com Labeca, e seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Uma alegria ter você conosco. Amém. Nós cantamos, aliás, que bênção, né? Ter a Sarinha, ter a Graça, o Marquinhos louvando aqui, né? Você foi abençoado? Eu tenho certeza disso. E a gente cantou, né, que se a gente desse tudo para Deus, tudo que a gente tem para Deus, ainda seria pouco, né? Se comparado com o que a gente ganhou. E depois a gente termina assim, né? Não sou apenas servo, teu amigo, eu me tornei. E essa canção está repetindo alguma coisa que Jesus disse, né? Foi iniciativa de Jesus, né? Foi iniciativa de Jesus nos chamar de quê? De amigos. Então tem o poeta na Canção da América diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. E é a grande verdade. O verdadeiro amigo está lá, né? Bem guardadinho no nosso coração. E quando a gente se encontra, qual o hábito que a gente tem de chamar uns aos outros? De irmãos, não é verdade? E está certo. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai por adoção, não éramos, mas por Jesus passamos a ser.
E a gente é irmão. Mas acontece que isso virou um hábito, né? E a gente fala irmão sem pensar no significado da palavra irmão, né? Virou quase que uma obrigação, uma forma coloquial de cumprimentar uns aos outros. Jesus, lá em João 15:15, ele diz assim, ó, já não vos chamarei mais servos, conforme a música que nós cantamos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então, o que a palavra está dizendo? Que Jesus escolheu chamar os seus discípulos de quê? Amigo. Então, sabe como Jesus chamava Pedro? Amigo, vem cá. Sabe como é que Jesus chamava Tiago? Amigo. Sabe como é que Jesus chamava Judas Iscariotes, aquele que ele sabia que ia trair ele? Como? Amigo. Jesus quis ser amigo de Judas, Judas que não quis. Jesus chamava todos de amigos. E eu tenho passado a ter esse hábito. Eu quero chamar meus amigos de amigos, seja eles da minha religião ou não da minha religião. Eu quero chamar meus amigos de amigos. Então, às vezes, toda hora você me vê falando amigo, 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 porque é um hábito que eu estou querendo criar em mim mesmo. É uma coisa minha, viu? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Mas, assim, que para mim, está claro na palavra de Deus, que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu queria meditar sobre isso nessa manhã. O que é ser amigo? Eu queria fazer isso tomando como modelo a vida de um homem chamado Barnabé. Barnabé era membro da igreja primitiva, a primeira igreja cristã que existiu, que foi a igreja de Jerusalém. E aqui eu quero fazer um parêntese. Mais do que nunca, a gente tem que voltar a lembrar como viviam os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. Sabe por quê? Porque toda vez na história da igreja que houve um grande crescimento numérico, como nós estamos experimentando hoje, infelizmente, a consequência é que ocorreram desvios, onde a voz da religião passou a ser mais alta do que a voz do reino de Deus, onde outros interesses falaram mais altos. E para a gente não repetir os mesmos erros, é bom a gente sempre voltar, ao princípio, de como viviam os nossos primeiros irmãos. Para que, como ocorreu, nós estamos agora há pouco, vamos comemorar, dia 31, mais o aniversário da Reforma Protestante. Foi exatamente um momento assim, de desvios. Desvios de princípios, desvios do caminho do reino mostrado por Jesus Cristo. E temos que tomar esse cuidado, para que a vaidade, o dinheiro, a sede do poder humano não fale mais alto do que o reino de Deus. E a gente lembrar como é que viviam os nossos irmãos, é muito importante. Temos referências certas, de como viveu o reino de Deus na nossa geração. Então, Barnabé foi um desses primeiros cristãos. Ele era nascido em Chipre, uma ilha, e ele era da tribo de Levi, ele era filho de uma família de sacerdotes, então ele era judeu, apesar de ter nascido em Chipre. E Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos, porque o nome dele original era José. E Lucas traduz o nome Barnabé lá em Atos 4, versículo 36, como o filho da consolação. Então, eu queria meditar em alguns textos para lembrarmos como viviam os nossos irmãos, mais especificamente Barnabé, para a gente falar sobre o que é ser amigo, segundo um testemunho, um exemplo tão bonito da palavra de Deus. Então, eu queria começar com esse registro de como os nossos irmãos viviam, lá em Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16. Você pode colocar, Arthur, por favor? Está aí, ó. Como é que esses irmãos, o que eles experimentavam? Vamos lembrar.
De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades vizinhas vinha muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Que realidade sobrenatural, né, meu irmão? Que coisa maravilhosa esses nossos primeiros irmãos viviam. Que coisa fantástica. Agora, eu tenho certeza que a gente já se perguntou muitas vezes, por que não está acontecendo assim hoje? Será que Deus mudou? Ou fomos nós que mudamos? Ou somos nós que não somos igual a eles? Ou algumas coisas se tornaram mais prioritárias para nós, no nosso viver? Para a gente pensar. Então, vamos ver mais um pouquinho de como eles viviam. Como é que era a vida deles? Atos 4, Arthur, 32 a 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, nós vimos, né, o poder de Deus se manifesta na vida deles. A sombra deles curavam os enfermos. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Olha que coisa maravilhosa. Esses irmãos viviam a graça de Deus, a vida deles exalava a graça de Deus. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam bens ou casas vendiam-os e traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Depositavam aos pés dos apóstolos para quê? Para o projeto de poder humano dos apóstolos? Não. Sabe para quê? A resposta está no versículo anterior. Para que não houvesse necessitado algum entre eles. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado, aí aparece pela primeira vez Barnabé, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, o texto diz que Barnabé vendeu a sua propriedade, talvez em Chipre, ele era de lá, e trouxe o dinheiro da venda desse imóvel, para quê? Para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja fossem supridas. Barnabé foi uma figura extraordinária do Novo Testamento. Uma figura discreta, mas extraordinária. E eu queria, nessa manhã, destacar as características de Barnabé como amigo. Então, por meio da vida de Barnabé, eu queria que a palavra nos lembrasse o que é ser amigo. As características importantes de um amigo. Então, ele era um levita de Chipre, o nome dele era José, os apóstolos chamavam de Barnabé, que Lucas traduziu como filho da consolação, ou seja, um consolador. Mas tem uma outra tradução que eu acho melhor, que chama encorajador. O que é o encorajador? É aquele que está do lado, é aquele que anima, é aquele que oferece suporte, é aquele que é companheiro, que é parceiro, é aquele que é a companhia desejada. Então, Barnabé é esse tipo de gente. Gente que a gente gosta de ter por perto. Gente que a gente gosta de ter do lado. Ou seja, gente que faz diferença. Aquele ou aquela que a gente gostaria de ter do nosso lado, tanto nos momentos bons, o Andrezinho estava falando sobre os momentos bons e os momentos ruins hoje no café, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Esse tipo de gente a gente chama de quê? Amigo. De amigo. Então, a primeira característica que eu queria ressaltar de Barnabé como amigo é essa. Generosidade. E fica evidente no texto que a gente leu, né? Os primeiros cristãos não julgavam que eles tinham era só deles, e por isso não havia pessoas necessitadas entre eles. Não tinha gente passando fome. Não tinha gente com o mínimo para viver com dignidade.
Ele foi, vendeu a sua propriedade e trouxe aos apóstolos. Isso contrasta muito com a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade que o tempo todo nos incentiva a ter e a consumir. O bem-sucedido no mundo moderno é aquele que tem muitos bens materiais, muitas posses. O abençoado é aquele que tem muito, não é aquele que reparte muito. Barnabé era generoso. Ele escolheu dar, ele entendeu que tudo que ele tinha não era só para ele, ele podia dar parte do que ele tinha para pessoas que estavam precisando. Isso chama-se generosidade. Não ser indiferente ao outro. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, e pergunto para mim, como está a sua generosidade? Vamos ser prático. Você tem certeza que você precisa de todas aquelas camisas? Às vezes eu abro meu guarda-roupa e eu faço essa pergunta para mim. Você tem certeza que você precisa de todas aquelas calças? As mulheres que amam, você tem certeza que precisa de todos aqueles sapatos? Você tem ensinado seu filho que ele não precisa de todos aqueles brinquedos que ficam fazendo volume na sua casa? Sabe por quê, amados? A generosidade exige essa contabilidade. E a generosidade é uma característica fundamental no reino de Deus. Generosidade é não ser indiferente, é perceber a necessidade do outro. E não só a necessidade material. Também, claro, mas não só. Às vezes as pessoas estão precisando de quê? De companhia, de um ombro, de gente para chorar junto, de gente que presta atenção nele ou nela. A gente está falando de quê? De amigo. Todos nós já passamos por deserto na vida. Tenho certeza. Se eu pedir, vou pedir então. Quem já passou por um deserto na vida, levanta a mão. Um não. Alguém falou um não. Vários. Né? Pelo menos um grande deserto na vida. Eu passei. Eu passei por um grande deserto na minha vida. E nesse momento, eu ouvia muitas palavras, que as pessoas todas era explícito o meu deserto. Eu ouvia muitas palavras. Mas algumas delas eram julgamentos que só me jogavam mais para baixo. Mas alguns amigos, sem falar nada, mas com o olhar deles, eu percebia que eles estavam sofrendo junto comigo. Sabe como é que chama isso? Compaixão. Compadecer. Padecer junto. Isso faz uma diferença. Você não tem ideia. Isso é refrigério para a alma da gente. Generosidade, compaixão são características fundamentais no reino de Deus. E que a gente não pode deixar perder na nossa vida como amigo. Barnabé aparece uma segunda vez também no livro de Atos. Põe aí, Arthur, por favor, no capítulo 9, a partir do versículo 26. Capítulo 9, você sabe, fala da conversão de Saulo, no caminho de Damasco. Isso que eu vou ler é depois da conversão de Saulo, ele já está convertido. E Saulo chega, então vamos lá, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, Saulo que virou o apóstolo Paulo, né? Procurava-se ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho de Damasco ele vira o Senhor. E como ele falara ousadamente no nome de Jesus. Então Saulo era um perseguidor da igreja antes. Se converte. Pergunta que não quer calar. Converteu mesmo? Porque o Saulo não era qualquer um, né? O Saulo era daquele brabo. Brabo tem nome, o nome era Saulo. Ele botava para quebrar. Era um grande religioso, zeloso da religião, e achava que os cristãos eram hereges e por isso tinham que morrer. Por que eu estou falando isso?
Porque no ambiente de verdadeira perseguição religiosa, por exemplo, vamos dar um exemplo, como acontece nos países muçulmanos. Quando a pessoa se converte, você sabia que eles não vão na igreja logo quando se converte? Por que eles não vão? Porque as pessoas têm medo, o Bruno e a Iris sabem disso, eles vão para um país onde tem uma grande perseguição religiosa. Por que eles não vão para a igreja? Porque os cristãos têm medo de falsas conversões. Daqueles que se dizem convertidos, mas vão lá como espiões. Vão para saber aonde estão sendo os cultos, quem são os líderes, e aí entrega para as autoridades, porque igreja e Estado é uma coisa só. E aí entrega para as autoridades, e aí essas pessoas são perseguidas, às vezes são presas. Então o que eles fazem? A pessoa se converte, demora anos para ir na primeira reunião de oração, para ir na primeiro culto, para ter certeza que a pessoa converteu mesmo. E esse fenômeno está acontecendo aqui em Jerusalém. Chegou a notícia que Saulo se converteu. E o texto diz que ninguém acreditou e estava temendo, morrendo de medo disso, dele dizer que converteu para entregar ao povo. Saber onde eles se reuniam, porque a igreja estava sendo perseguida pelos judeus. Lá em Atos 8:3, antes da conversão de Paulo, quem era Paulo? Quem era Saulo? Põe aí, Arthur. E Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Esse era Saulo. E, de repente, Saulo se converteu. E Saulo chega para Barnabé e fala, me converti. No caminho para Damasco. O que Barnabé fez? Acreditou. Acreditou. E ele, em acreditando, ele está correndo risco. Você concorda comigo? Gente que fala a verdade tem a tendência de acreditar que as pessoas também falam a verdade. Às vezes a gente se estrepa por causa disso. Mas um relacionamento que não é baseado na verdade tem tudo para dar errado. Um relacionamento, marido e mulher, ou qualquer outro, que é baseado na desconfiança, é um relacionamento cheio de insegurança. E se há desconfiança e insegurança, se não há confiança, não há profundidade, não há intimidade. É evidente que a gente está correndo risco em acreditar. Mas quem as pessoas que a gente quer perto da gente? Pessoas que acreditam na gente. Quem é um amigo que a gente quer perto da gente? Alguém que acredita na gente. Vamos imaginar a situação do Barnabé? Ele acreditou em Paulo. Aí vamos imaginar a cena. Ele vai, o povo está lá reunido, escondido numa casa. Ele bate na porta. Aí quem atendeu pergunta do outro lado, quem é? Né? A igreja estava sendo perseguida. Quem é? Ah, é o Barnabé. Ô, Barnabé, como é que você está? Bem. Trouxe um visitante. Oba! Visitante, que vão. Quem? O Saulo. Você está doido? Você está maluco, Barnabé? O Saulo de Tarso? É, o Saulo de Tarso, mas ele converteu. E você acreditou? Acreditei. Acreditei. Quem são os amigos que a gente quer perto da gente? Quem acredita na gente. Uma vez, vou contar uma historinha para vocês. Não vou falar o nome, mas vou contar a história. Uma esposa nos procurou dizendo que queria separar. Que já tinha dado para ela, ia separar. Aí nós falamos, nós vamos na sua casa conversar com você e com seu marido. Ela, tudo bem, mas eu vou me separar. Mas por que você vai separar? Porque ele está me traindo. Aí fomos lá. Aí ela repetiu, ele está me traindo. E ele lá amarelo, né? Nervoso. E aí eu perguntei a ela, você viu? Ela falou assim, não vi, mas eu sinto. Ele está me traindo. Aí eu perguntei para ele, você está traindo ela? Ele falou assim, eu não estou traindo ela. Aí eu insisti. Nós estamos na presença de Deus. Eu vim aqui na presença de Deus. Eu vou te perguntar de novo. Você está traindo ela? Ela falou assim, eu juro, eu não traí minha esposa. Aí
eu fiz uma escolha. Eu cheguei para eles, para os dois, e falei assim, eu acredito nele. Quando eu falei isso, os dois ficaram assustados. Acho que eu peguei os dois de surpresa. Por quê? Se ele tivesse falando a verdade, realmente, ele encontrou alguém que acreditasse nele onde havia só desconfiança. Mas se ele tivesse falando mentira, eu disse que estava ali em nome de Deus. Eu estava colocando brasa na cabeça dele. E disse para ela, eu fui além, falei para ela, agora você vai tratar seu marido como se ele estivesse falando a verdade, até que prove o contrário. Final dessa história. Isso tem 20 anos. Eles estão juntos até hoje. Têm filhos. Estão bem. Sabe como o marido me chama? Amigo. Amigo. Ele não me chama pelo meu nome, ele me chama de amigo. Agora, você imagina um ambiente que você está constantemente aquela sensação de que a pessoa está mentindo para você, que não está falando a verdade, de um lado. Ou de outro lado, que a pessoa está desconfiando de tudo que você fala, que você está se sentindo vigiado. Esse relacionamento tem tudo para não dar certo. Acreditar é uma atitude. Correr o risco até que se prove o contrário. Assumir o dano do que colocar uma parede de separação entre os dois. Intransponível muitas vezes. Porque se você desconfia, você não consegue passar. Barnabé escolheu acreditar em Saulo, assumiu o risco dele não estar falando a verdade, mas quem virou? Paulo. Vamos ver um outro texto, ainda sobre Barnabé, em Atos capítulo 11, versículo 20 a 26. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé de novo aí. O qual, chegando, viu a graça de Deus. Vou repetir. Barnabé chegou na igreja, o que ele viu? A graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, e buscando Saulo, achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que em um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Então, esse texto que a gente leu, só para voltar um pouquinho, não vamos ler, mas lá em Atos 8, fala do martírio de Estevão. Né? E quando Estevão foi martirizado, o que aconteceu? Muitos cristãos fugiram de Jerusalém, porque a perseguição estava feroz, mataram um homem. Os apóstolos ficaram, mas muitos fugiram. Só que eles fugiram de Jerusalém, saíram, foram de cidade em cidade. E quando passavam de cidade, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, eles foram anunciando Jesus e o reino de Deus, e as pessoas se converteram. Aí chegou em Antioquia, Antioquia na Síria. As pessoas começaram a se converter. E a notícia chegou em Jerusalém, para os apóstolos. Tem um monte de gente convertida na Síria, lá em Antioquia. E quando isso acontecia, o que os apóstolos faziam? Mandavam deles para ver se realmente o evangelho que estava sendo pregado lá era o evangelho de Jesus Cristo realmente. Se o negócio não desandou. O que eles mandaram? Barnabé. Barnabé foi para lá. E quando ele chegou lá, o que ele viu? O que ele viu, gente? A graça de Deus. Uma das reclamações mais comuns nos relacionamentos, sabe o que é? Você não vê nada certo que eu faço. Você só vê o que eu faço de errado.
você só me critica. Você não tem uma palavra de elogio para mim. Mas no meu primeiro deslize, você, cai matando. Será que não tem nenhuma virtude em mim que você possa enxergar? Só meus erros. Ou seja, aquela pessoa que está sempre julgando. Tem gente que tem um filtro, né? Um filtro que só consegue ver o que está errado na vida dos outros. Só. E sempre tem uma palavra de julgamento ou de condenação, às vezes pelas costas, mas tem. Gente que se acha melhor do que os outros, que pensa demais de si mesmo. E a palavra nos lembra que a gente não deve pensar demais de nós mesmos, não deve comparar, as pessoas são muito diferentes. Às vezes, quando a gente compara o melhor da gente com o pior dos outros, não é verdade? Comparação é do diabo, não é de Deus, não, é diabólico, é do capeta. Então, imagina a situação. Aquele povo de Antioquia eram quem? Gentios, não eram judeus. Eles não conheciam Abraão, Isaac, Jacó, não conheciam Moisés, não conheciam Elias. Tinha uma outra cultura. E estavam se reunindo numa igreja. E a igreja de Jerusalém era o quê? Era a igreja de judeus. Apesar de serem cristãos, eles tinham toda uma tradição religiosa. Imagina eles chegando em Antioquia, o Barnabé podia olhar e falar assim, ih, que bagunça, esse povo aqui faz tudo diferente da gente, o louvor é diferente. Eles dançam, né? Nessa linha, eles dançam. E esse povo, se bem que os judeus também dançavam. Mas é tudo diferente, a cultura é totalmente diferente, essa igreja está uma bagunça. Não, vamos mandar fechar esse lugar aqui. Foi isso que Barnabé viu? O que Barnabé viu? A graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Quando a gente tem do lado pessoas que não sabem ver a graça de Deus, é muito triste, né? Gente que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, que lamenta o tempo todo, que critica o tempo todo, tudo está ruim, sempre está faltando alguma coisa. Esse relacionamento, esse ambiente é o que? Tóxico. Mas quando você vive com pessoas que é sensível à graça de Deus, o ambiente é o que? Curador. Veja, irmãos, não estou falando de perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Mas de graça. A mesma graça que nos alcançou, escolher olhar as pessoas com a graça de Deus. É uma escolha que a gente faz. Aí no final do texto, que a gente leu, no versículo 25, fala que Barnabé foi a Tarso buscar Paulo. Parece que é uma coisa simples, né? Como a gente ia a Aguari buscar alguém, não. De Antioquia a Tarso, sabe quanto tempo levava a viagem naquela época? 3 meses. 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Barnabé foi lá em Tarso buscar Paulo. Para quê? Para Paulo trabalhar com ele na igreja. Ele podia ter trabalhado sozinho. Ele foi enviado para isso. Não, ele foi buscar Paulo. Saulo. Mas olha, presta atenção. Os historiadores dizem que desde a conversão de Saulo no caminho de Damasco até esse momento que Barnabé foi buscar ele, passaram-se 10 anos. E aí Paulo começou o seu ministério na igreja de Antioquia. Mas começou por quê? Que Barnabé foi buscar ele. E ele virou o grande apóstolo Paulo. Barnabé a gente sabe de detalhes da vida dele. Paulo a gente sabe muito. Mas olha a importância de um amigo na vida do Paulo. Quero te dizer, às vezes, Deus está querendo te usar para ser amigo. Né? Ser amigo de alguém. Isso é de Deus. Isso é o reino de Deus. Acreditar, confiar, abençoar, repartir. Estou terminando. Vamos ler mais um texto sobre Barnabé. O último. Barnabé aparece de novo lá em Atos, capítulo 15. Não precisa colocar, não. Vou tentar resumir aqui, porque o nosso tempo está adiantado. Então, Atos 15 relata a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está para viajar, algumas pessoas vão, de repente, Barnabé era um deles, de repente Barnabé chega com João Marcos. Paulo chega para Barnabé e pergunta, o que João Marcos está fazendo aqui? Não, ele vai com a gente. João Marcos vai não. De jeito nenhum. Por que Paulo está falando isso? Porque João Marcos pisou na bola na primeira viagem missionária, saiu antes do tempo. Paulo falou assim, não, ele não vai não, comigo ele não vai. Aí o Barnabé disse, se ele não for, eu não vou. Ele falou, então você não vai, porque comigo ele não vai. O que aconteceu? Barnabé ficou com João Marcos. Ficou com João Marcos. O texto diz que ele foi
viajou para Chipre. De onde que Barnabé era? Natural de Chipre. Já Barnabé voltou para casa com João Marcos. Mas a vida dá volta, né? Aí vamos passar muito ali no tempo, lá para frente. Paulo já está velhinho, preso em Roma. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 11. Paulo começa a falar com Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Assim, ó, Timóteo, eu estou aqui preso, sozinho, só o Lucas está comigo. Seguinte, vem me visitar, cara. E quando você vier, traz quem? João Marcos. Traz João Marcos com você. Sabe por quê, Timóteo? Ele é útil demais para mim no meu ministério. Olha como a história mudou. Mas por que mudou, gente? Por causa do João Marcos, assim como Paulo, teve alguém, né, que acreditou nele. Que ele não era um caso perdido. Interessante, né? Ele confiou na graça e no poder do Espírito Santo. E João Marcos, que era um inútil para Paulo, se tornou uma pessoa essencial para o seu ministério. Eu fico pensando se não é isso, né, meus irmãos, meus amigos. A graça de Deus acompanhava Barnabé, porque Barnabé via enxergando a graça de Deus nas pessoas. E nada resiste à graça de Deus. Troca o seu olhar de acusação, de condenação, pelo olhar da graça. Amigos, como Barnabé, torna a nossa vida mais leve, nos ajudam a crescer, nos ajuda a nos transformar, nos ajuda a amadurecer e nos ajuda a perceber a graça de Deus. E não há nada melhor do que viver na graça de Deus. E para terminar, Iris. E para terminar, eu desejo de todo o coração que quando a gente sair daqui, a gente não sai procurando o Barnabé para ser nosso amigo, mas que a gente saia com o propósito de ser o Barnabé dos nossos amigos. Eu não sei qual é o feminino de Barnabé, Barnabéia, eu não sei. As mulheres, ser a Barnabéia dos seus amigos, das suas amigas. Amém, amados? Porque isso é o reino de Deus. E eu quero isso para mim. Eu sei que eu tenho muito para melhorar. Eu tenho muita coisa que Deus ainda precisa consertar na minha vida. Mas eu quero. Eu quero ser um amigo dos meus amigos. Vem cá, Keren. Essa aqui é a Keren. A Keren é lá dos barracos do Shopping Park. A gente vai lá aos sábados. É uma menina de Deus. E tem uma música antiga que todo mundo conhece, todo mundo não, os mais novinhos, como eu e o Marcos, conhecemos, que foi feita pelo o Guilherme Kerr. O tio vai te dar aqui, esse aqui? Que foi feita pelo Guilherme Kerr, que conta a história que a gente contou hoje. A história do Barnabé. E eu passei esse desafio para a Keren. Claro que ela não conhece, né, porque não é do tempo dela. Mas eu passei o desafio para ela cantar para a gente. Bem pertinho. Põe a música, Arthur. A letra. Põe a letra, Arthur. Não fica bem, a gente passa bem em outro caristinha. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, dando o homem do que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E
E quando Saulo converteu-se a Cristo e faltou o amigo, ele fosse fonte do seu cobre abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, veio o homem curado, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando o Senhor se espalhou para todo canto que havia, providências e dentro onde eu cria, precisando de um pastor de alma, mesmo de um pastor de homem, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. Agora, vou apresentar para vocês. Essa aqui é a Keren, em Caninha. Essa aqui é a Ana Malia. Ana Malia, irmã da Keren, tem 3 anos. Essa aqui é a Késia. A Késia é a irmãzinha também delas. E aqui a Lolo, Eloane, que é vizinha do lado. É grande amiga da Késia. Essas duas são muito amigas. Elas moram lá no barraco do Shopping Park. Agora, eu queria fazer um apelo. E depois nós vamos orar, mas não sou eu que vou orar, vai ser a Keren que vai orar. Por nós. Você, como eu, acha que tem muita coisa para você melhorar para ser um amigo como Barnabé, dos seus amigos? E você queria isso? Então, se você quer melhorar, quer ser melhor do que você é para os seus amigos, você fica de pé. E a Keren vai orar por nós. Keren, o que eu sou seu? Nós somos amigos, Marquinhos. Isso. Então tá, ela vai orar, né, por nós. Para a gente ser um amigo melhor. Para os nossos amigos. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é um reino de amigos. Jesus podia estar procurando um monte de gente para trabalhar, porque o tempo dele era curto, né? Ele escolheu ser amigo. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoe a vida de todos que estão aqui. Abençoe todos que estão aqui, Deus. Eu te peço para o Senhor cuidar de todas as crianças, Deus. Eu te peço, Senhor, que você protege todos nós, Deus. Abençoe todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, crianças. Vai lá. Pois se você quiser conhecer um pouquinho mais eles, Arthur, pode sentar, irmãos. Põe a foto. Aquelas fotos que eu te mandei. Ó, essas crianças moram nesse barraquinho aqui, ó, de compensado. Tá? Tá vendo tá vendo? Lá em cima sou eu. Esse barraquinho fica no nível de baixo. Lá é a rua. Eles estão no nível bem abaixo da rua. Aninha, meu coração parte no meio. Aninha, de 3 anos, sobe essa escada para ir para a rua. Essa escada de marinheiro aqui, essa escada assim, ó. Eu fico com o coração, toda vez que eu vou lá,
a Aninha já sobe a escada correndo. Meu coração fica na boca. Mas Deus que cuida. Amém, amados? Às vezes você quer... Deus falou no seu coração sobre generosidade. Você quer ajudar ele a sair desse barraquinho. O pai dele está construindo uma casinha de alvenaria, devagarzinho, mas está uma casinha melhor, no mesmo espaço, para sair do barraco. Você quer ser um instrumento de Deus, ajudar eles, né, a ter um lugarzinho melhor do que esse barraquinho para morar? Se Deus falou no seu coração, fica à vontade, nos procure. A gente pode fazer o contato direto de vocês com os pais. Tá bom? Amém? Vamos orar? Você que está nos ouvindo pela internet, nós estamos terminando aqui. Você que veio nessa manhã, Deus possa abençoar o seu coração, e que seja uma semana cheia da presença do Senhor, cheia de amizade. Amém? Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Deus, onde o Senhor falou conosco, Pai, sobre o reino de Deus, que é um reino de amigos, Pai. Mas às vezes a gente coloca tantas prioridades na nossa vida, Pai. E a gente coloca tanta demanda, a gente tem tanta fome de tanta coisa que não é do reino. E a gente é consumido, Pai, por essas coisas. E esquece de coisas básicas. E o reino de Deus é um reino de simplicidade, Pai. Simplicidade como essas crianças, que são do Senhor, são separadas pelo Senhor, é o Senhor que cuida delas. Às vezes o Senhor usa a igreja, mas é o Senhor que cuida. Oh Deus, são tantas coisas simples, Pai, e a gente às vezes complica, como a palavra de Deus diz que a gente se embaraça nos nossos caminhos. Coloca dificuldades onde não existem. E esquece, Pai, como a gente cantou, mesmo se a gente dá tudo, ainda é pouco, por tudo que a gente já ganhou do Senhor, Pai. O milagre maior o Senhor já fez em nós, como nós também cantamos, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Que seja uma semana cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.